Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: "Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Hoje temos um evangelho extremamente provocativo, que nos questiona como estamos vivendo nossa fé. Veja que o tema central desse evangelho é a hipocrisia. Tem aquele filho que fala que não vai, mas muda de ideia e vai, e tem aquele que responde de forma muito respeitosa: Sim, senhor, eu vou. Mas chega na hora e não vai. A gente tem que tomar cuidado e encarar como a gente vive nossa fé. Nossa fé é só palavra ou nossa fé se concretiza em atos? Isso está muito atrelado ao que a gente falou na semana passada. Aquela questão da inveja do outro que entra no amor de Deus. Poxa, esse acabou de chegar e é tão amado quanto eu? Como assim? Aí, muitas vezes, o que faz essa pergunta, esse questionamento: como assim Deus ama ele igual a mim? Eu sou tão exemplar? Eu sou a própria fé encarnada. Como assim essa outra pessoa é amada tanto quanto eu? E aí cai na hipocrisia, porque veja, Jesus estava falando para os sumos sacerdotes e para os anciãos. Estava falando para o suprassumo do farisaísmo, para o suprassumo do sepulcro caiado. Aquele que passa uma impressão de ser muito religioso, muito correto, de que segue firmemente as leis de Deus, na prática não faz nada daquilo. Cai em hipocrisia. Dom Peruso, o arcebispo de Curitiba, fala algo fantástico numa live que ele fez para comentar o Deuteronômio. Para quem não sabe, setembro, o mês da Bíblia, e a igreja escolheu o livro do Deuteronômio para pautar essa discussão. Nós da Pastoral falamos sobre isso, espero disponibilizar em breve para vocês esse material. Mas enfim, na live do Dom Peruso ele fala o seguinte: não é possível separar fé professada de fé vivida. Se faltar uma, tornam-se uma mentira as duas. Não podemos ficar tranquilos se somos uma sociedade que comunga dentro da igreja e se excomunga fora dela. Se você vai na missa, se você faz a sua oração, parabéns, você está fazendo a sua obrigação. Eu não preciso vir aqui e falar: vá na missa, reze, isso é óbvio. Se você é cristão, isso é o mínimo. Mas o que você precisa de fato fazer, e que eu quero chamar essa consciência em você, é: vá na missa, reze, mas viva essa comunhão. Sempre falo isso, que a sua vida seja uma catequese. Porque falar é fácil, estudar, aprender é fácil. O difícil é colocar isso na nossa vida. O difícil é viver dia após dia o que Jesus nos manda. E a lei foi dada por Deus, mas Jesus interpreta ela e nos fala do amor. Agora, como interpretar amor na boca de tanta intolerância que a gente vê hoje em dia? A gente fala muito da intolerância religiosa, mas a gente não fala tanto da intolerância do religioso. E eu, como católico, não estou aqui para falar das outras religiões, eu estou aqui para falar da minha. Na minha religião, vejo muitas pessoas intolerantes, vejo pessoas que não saíram da lei do talião. Olho por olho, dente por dente, olham para aquela outra pessoa e condenam a pessoa e não o pecado dela. E aí vem Jesus e fala para mim, fala para você, fala para essas pessoas: prostitutas e cobradores de impostos entrarão na sua frente no reino de Deus. E aí fica o questionamento: o que Jesus quis dizer com isso? Ora, que essa pessoa, quando disse o seu não sabia direito o que estava fazendo, mas em algum momento foi tocada e disse um sim verdadeiro. Temos muitos que dizem um sim
meia boca, um sim que não vale nada, porque entra pra vida, sai pra vida e não segue nada daquilo do que reza, nada daquilo do que prega, nada daquilo do que fala. Fé professada tem que ser fé vivida. E qual é a fé que Jesus deixou para nós? A fé do amor, o amor ao próximo. Condene o pecado, não condene o pecador. Você também é um pecador, eu sou um pecador, todos nós somos. Se ninguém errasse, a gente não ia ter que estar aqui. Por que existiria um caminho para a santidade se todo mundo já fosse santo? Não seria um caminho, não é mesmo? Hoje, diversas pessoas usam a fé como um escudo. Ora, eu sou de Deus, então sou melhor que você. Te julgo, te condeno. Mas veja, nós não somos ninguém para julgar os outros. O único que julga é Deus. Nós podemos dar uma correção fraterna, nós podemos tentar mostrar o caminho, nós podemos e devemos dar o nosso exemplo, mas nós devemos também ser acolhedores. Nós devemos também seguir aquilo que a gente fala. De que adiantava eu ficar falando aqui, e se saísse daqui, fizesse tudo de errado, não seguisse o que eu falo aqui? Não adianta nada. Lembre-se, gente, vou ser repetitivo aqui. Sua vida tem que ser uma catequese. Muito mais do que palavras, dê o exemplo. Ajude o próximo. Esteja disponível, esteja aberto ao perdão. Esteja aberto a aceitar aquele que é diferente de você. Não vá o condenando. Misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é gratuidade. Por fim, vemos um constante desrespeito à casa comum. O Papa fala da casa comum na Laudato Si. O que é a casa comum? O mundo. O mundo. Vivemos num momento em que está acontecendo uma destruição ímpar no nosso meio ambiente. Ímpar. Como um cristão pode se dizer cristão destruindo isso que Deus deixou para nós? Como? Vejo aí uma grande hipocrisia. E vejo aí aquele que diz sim ao Senhor e depois não vai para a vinha. Aquele que se diz extremamente cristão, mas não age de acordo com preceitos cristãos. Se você verdadeiramente é cristão, você defende a casa comum, você zela pelo próximo, você busca corrigir e não julgar, você tenta acolher e não segregar. Viva uma catequese, não seja hipócrita. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.